O próximo vídeo é racismo no Zéu é pior do que você imagina. Isso aqui vai dar pra debater bastante, hein? A gente falou disso aí esses dias, não falou? Só que eu acho que era em outro vídeo. Se não for, se for o mesmo, eu pulo. Rapaziada, eu cheguei nesse país aqui com 18 anos, com a mente muito nova, não sabia ainda como é que o mundo funcionava. E naquela época eu não fazia ideia de como que, às vezes, a sua cor ou a sua origem pode afetar, muitas vezes, o seu trabalho ou uma empresa que você está tentando criar. E como esse canal aqui é focado em empreendedores brasileiros ao redor do mundo, eu tenho que compartilhar 3 histórias com vocês que me fizeram mudar de ideia a respeito desse assunto. Há mais ou menos 4 anos atrás eu comprei meu primeiro carro, um carrinho bem barato, acho que eu paguei $600 aqui. Carrinho bem velho, velho. A porta dele para abrir tinha que puxar um cordão. E eu fiquei dirigindo ele por mais ou menos um ano, até eu conseguir contratar um ajudante para minha companhia de pintura aqui. E esse meu ajudante, ele é, se eu não me engano, colombiano. E eu fiquei dirigindo esse meu carrinho por mais ou menos um ano, até eu contratar esse cara e precisar que ele dirigisse o carro para ir para fazer um projeto para gente. Imagina isso, você dirige um carro por um ano e nada acontece. Nada acontece com problemas assim com a polícia. E aí você empresta esse carro para uma pessoa e no primeiro dia esse cara é parado. É de dar risada, mano. Não tem alguma outra explicação. Ah, cara, aí eu já não sei se é racismo não, porque tem merda que é quando é pra dar merda, dá mesmo, viu? Um brother meu pediu minha moto emprestada, eu não queria emprestar, mano. Mas mesmo assim ele insistiu. E a minha moto era daquelas que tu aperta o negocinho aqui, ela acende o farol. Mas se tu quiser acender o farol por um botãozinho que tem de tu apertar e segurar com o dedo, tem jeito também. O cara foi e voltou com esse botão segurando com o dedo, em vez de ligar o farol. Aí deu defeito, né? Aí eu falei, mano, mas o farol tá estranho, ele não era assim quando eu te entreguei. Ele, não, pô, tu já me entregou assim. Mas eu também não sei, Diego, porque pra ser sincero, eu sempre vi, lá fora, de repente, não sei se é o caso, porque o cara falou que é o cara da Colômbia, mas lá fora, as pessoas têm muito mais cuidado com as coisas emprestadas do que aqui no Brasil. Pelo menos é o que eu percebi. Posso sabe? pontuar um negócio? Pode. Cara, é o seguinte, em relação a isso, o cara separado logo no começo, irmão, vamos ao seguinte, ele está nos Estados Unidos, muito imigrante ilegal, não tô dizendo que o cara eu só tô dizendo. Tem muito imigrante ilegal que comete crime e rouba. A cabeça do policial ele não sabe se o cara é mesmo ou não um imigrante ilegal que acabou de roubar um carro. Ele parece, você pode dizer, ele parou o cara por preconceito, por achar que seria, por suspeita? Até pode ser. Realmente, seria. E daí Só também que se aí- foi? E daí se foi? Não, É através do exatamente. preconceito que você sobrevive, cara. Isso, exatamente. E tipo, muitos policiais aqui, até aqui no próprio Brasil, param os caras. Você olha pro cara, qual é o naipe do cara? Camisa, aquele short curto tectel, camisa de time de futebol, óculos O cara que veste igual Oakley. funkeiro. Isso, Tipo, tatuagem. Eu gosto de sair de touca às vezes. Pô, quem Isso. usa touca na maioria das vezes aqui é malandro. Então, quando eu vou no mercado, Exato. eu já sei que o cara Aí- vai ficar me olhando torto, o segurança. Sou eu que Exato, tô aí mal só pra vestido. terminar- Sou eu que tô mal vestido. Ele tá usando um estereótipo de que a maioria das pessoas que usam touca e entram lá de calça rasgada no joelho nem tanto, mas que usam touca e andam com esse tipo de roupa, são pessoas que causam prejuízo lá. Então quando eu entrar eu vou ser Exato. olhado com característica de ameaça, porra. É um preconceito justificável. Eu posso Exato. falar Outra coisa, alguma tem um coisa aí pessoal- depois? Deixa eu só terminar a minha linha de raciocínio. Aí você pega o policial, sabendo tudo isso, já tem um preconceito. Foda-se, não vou entrar no mérito se o preconceito nesse caso é bom ou é ruim. Ele tem um preconceito, ele sabe que isso acontece muito. Ele tem, por causa desse preconceito, ele tem a suspeita. Ele vai lá e para o cara, vê, averigua tudo, tá certo. Qual é o problema nisso?
o cara já tem uma base do que aconteceu. Não aconteceu uma ou duas vezes, acontece frequentemente e o padrão é sempre o mesmo. Um cara imigrante legal cometendo um crime. Ele vai seguir justamente esse padrão porque é muito o que acontece. Entende? Então, Estados Unidos, ele tem sim muito racismo. O problema é que muitas pessoas confundem preconceito, que racismo e preconceito são coisas diferentes, interligadas, mas completamente diferentes. Você, por exemplo, se o policial nessa situação já tivesse chegado gritando, mandando ele levantar as mãos, sair do carro, apontando o corpo pro cara, batendo no cara, aí eu poderia dizer que estava errado e até que seria racismo. Agora, se o policial chegou, o policial normal, bom dia, senhor, mãos no volante, você tem o carro é seu, você tem algum problema, e aí? Pronto, isso aí é o básico. Só que muitas vezes o que acontece é que é o quê? É o quê? O cara, só porque ele é parado, óbvio, com a motivação qualquer que seja, preconceito, foda-se, ele já chega afirmando, é racismo, os caras é a 4, e o cara tem que ignorar, o policial deve começar a ignorar o padrão, porque em algum momento, porque muitas dessas pessoas se sentem ofendidas. Cara, isso é uma tremenda de uma burrice. Esse é o ponto. O que você deve fazer, o que deve ser feito é fazer com que o policial não chegue com truculência, já chegue errado nesse ponto. Agora, o policial parar, cara, tem que parar mesmo, velho. Se esse é o padrão, se acontece muito desse jeito, só lamento por você fazer parte desse padrão. É como acontece aqui no Brasil, pô. Vou até aqui dar deixa pro Dragon pontuar fazer o ponto dele. Eu vou te dar um exemplo. Nas abordagens de rotina, você geralmente quando coloca... Você pode ver, quando alguém chega no seu bairro e fala assim, ó, tem comando da polícia ali, ó. Você sabe quem é que se preocupa com isso? É o cara que tá com habilitação vencida, é o cara que tá com carro atrasado, é o cara... Agora, o cara que tá denegrindo a lei, o cara que tá agindo de má fé, o malaco, o vagabundo, o padrão dele é o seguinte: um monte de corrente de ouro no pescoço, isso seja ele preto, branco, amarelo, azul, lilás, correntona de ouro no pescoço, carro rebaixado, som com funk e ostentação no último volume, fazendo o cara de mal, sendo que o assento do carro pesa mais do que o cara. É o cara plantador, né? Quem você acha que a polícia vai parar mais? Você que tá no seu carrinho com o documento atrasado? Ou o cara que tá fazendo pose de cara mal, de bichão lá? Aí quando tem essa... Era pra alguém botar, mas tá bom. Aí quando você pega, que você vai parar esse cara aí, esse cara é truculento com você. O cara que tá só com a habilitação atrasada, tá com alguma coisa atrasada, cara, ele tá com medo não é de você parar, é de ele perder o carro, de perder a habilitação. Agora o malaco que tá lá dentro, 90% das abordagens é carro roubado, carro alienado. Quer dizer, aí você pega esse estereótipo desse cara desse jeito e começa a parar, aí você tá parando o cara porque você tem um preconceito definido? Não, isso é fruto de várias abordagens que acontecem rotineiramente. É o padrão, como eu falei. É o padrão. Pronto, era só isso. Tem gente que não é nem vagabundo, mas que, tipo assim, não que não seja vagabundo, mas tipo assim, tem gente que não é nem nesse nível, mas que age dessa forma porque acha que é fodão, né? Porque agir dessa forma. Entendeu? Aí depois é tratada como uma vagabundo e chora no Twitter, chora nas redes sociais, porque eu tava só seguindo a modinha lá e não sei o que, aí eu fui parar de tratar de vagabundo, mas a pessoa tava afrontando, a pessoa tava agindo igual vagabundo porque achava descolado, aí depois quando foi tratado igual vagabundo achou ruim. Só apontando aqui, tem outra coisa também que é o seguinte, dificilmente você vai ver um policial tendo problema com um trabalhador. Dificilmente você vai ver a moto, um carro de um trabalhador fazendo barulho, com escapamento estourado, rebaixado lá embaixo. Dificilmente você vai... Ou que o cara vai lá na loja de autopeça, compra uma boca de 60mm, coloca na saída do carro dele e vai ficar fazendo barulho. Entendeu? Dificilmente você vai ver isso no carro de um trabalhador, a não ser que o carro do cara já seja esportivo. Inclusive, você sabe que lá nos Estados Unidos, carro de som não é tão comum igual aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque lá a polícia faz o trabalho deles e lá eles vão lá, se você vem com carro de som, lá eles vão lá e te param mesmo. Inclusive, as denúncias de um policial norte-americano falou, denúncia de barulho aqui, na maioria das vezes, quando vou ver, são sempre brasileiros.
Eu também ouvi isso aí. Eu também vi isso aí. O cara falou. Ele é casado com uma Ah, eu vi isso, brasileira. não foi nem Ele nos falou. Estados Unidos. Eu não vi isso nem foi nos Estados Unidos, em Portugal. Eu vi um cara falando isso em Portugal. Tá Qualquer ligado? lugar que tenha brasileiro sempre vai ter isso, infelizmente. Até na Suíça eu já vi. Eu vi um Isso. lugar que, se eu não me engano, é o Japão, que os brasileiros estavam indo pra lá, né, pra frequentar as praias e fazendo muito barulho, e tinha uma placa escrito que era proibido permanecer no local com caixa de som. Eu vi Em isso aí também. português, inclusive, né? Isso, em português, inclusive, as caixas. Ó, Tem lugar lá no Japão que não placas, pode né? entrar As brasileiro. placas. eu vou contar um segredo pra vocês que não é tão segredo assim. Tem uma ADPR que o seu carro, por medida, por ajuste de fábrica, ele tem que ter tantos decibéis. O motor tem que ter tantos decibéis. Ele não pode passar disso aí. Quando você passa desses decibéis, aí você é multado. A primeira multa é como se fosse uma advertência, que não é tão uma multa assim. É tipo, vai R$ 45 e não dá pontuação. A segunda multa já é de reincidência. Aí já dá R$ 468 e... R$ 468 e... acho que é 4 pontos da carteira. Aí, se você for pego mais uma vez, aí é confisco do carro, é apreensão do veículo. Sem conversa. Era só isso, Rick, que eu queria pontuar. Eu vou ficar ouvindo aí. Pô, vou falar uma coisa que vocês devem conhecer, o X-Racing, né? Uma vez eu vi um vídeo, faz alguns anos, de um brasileiro em Londres. O cara tava com uma moto esportiva fazendo barulho. E era só ele fazendo barulho no meio da rua. Aí um cara chama ele assim pra falar com ele na calçada, né? Aí o brasileiro já vai falando, pô, o cara tá me chamando ali pra falar comigo, deve ser pra reclamar do barulho da moto. Quando ele chega lá, é um policial disfarçado, policial apaisando, e fala, pô, você tá vendo o que você tá fazendo? Tá vendo que não tem ninguém aqui, nenhum carro fazendo barulho, você tá passando aqui com a moto barulhenta? Aí ele vai tentar se explicar, o policial vai falar, não, cala a boca, me dá sua carteira aí que eu vou te dar a sua multa aqui, que você tá fazendo muito barulho. O brasileiro reclama do policial brasileiro, mas comparado com o policial de alguns países sérios, o policial brasileiro chega a ser até bonzinho demais, às vezes. Posso pontuar isso aí? Pode. No abordagem, a gente pede pro cidadão sair do veículo. Mostrar as mãos e sair do veículo. Nos Estados Unidos, se você se recusar a fazer isso aí, os caras quebram o vidro e te puxa pra fora. Isso se não atirar. Isso Eles se também você são não permitidos. ciscar. Se você não ciscar demais e acabar ganhando uma azeitona de presente. É só isso, eu vou continuar assistindo aqui. O brasileiro, principalmente no Japão, eu vi um cara dizendo que colocava som alto porque o japonês é um ser muito triste. Então ele saía com som alto que era pra alegrar o povo. Sendo que lá o povo gosta é de silêncio, não tem essa. O brasileiro botou isso na cabeça, né? Que o barulho dele é pra alegrar o povo. Que o O funk brasileiro bota na cabeça que todo mundo é igual brasileiro, né? é que o funk dele é pra alegrar. E não alegra, incomoda, porra. Não ser a cor da pele do cara. Não tem outra explicação. Então eu dirigi esse carro por mais de um ano sem problema nenhum. E na primeira vez que eu empresto o carro pro meu ajudante, a polícia para ele, porque fica suspeito, alguma coisa assim. E aí eu recebo a ligação que a polícia parou ele. E aí a polícia vai lá, investiga o carro, não sei o que lá. E aí libera ele. O cara, em vez de ficar feliz, né? Porque, tipo assim, porra, andei no meu carro o tempo todo e não deu problema. O dia que outra pessoa anda, deu BO e ligaram pra mim e o meu carro, se fosse um ladrão, ele estaria com esse mimimi? Não estaria. Eu não falei antes, Diego, mas uma coisa interessante que eu percebi é o seguinte. Ele é brasileiro, né? Esse cara que tá aí. Uhum. Então é o seguinte, o outro é colombiano. Deixa eu te contar uma coisa. Pro americano não faz diferença nenhuma entre brasileiro e colombiano. Então se ele tá alegando racismo, era pra ele ter sido abordado também. É que Nesse talvez ano o que ele tava dirigindo o colombiano carro. seja mais escuro, né? No caso. Mas acredito que seja pelo estereótipo do cara. Ele não tem tanta cara de latino. Talvez seja por isso que ele não tenha O sido parado. colombiano e o boliviano parecem um pouco mais índios, não sei.
Tem uma coisinha interessante também nisso aí, Rê, que é o seguinte, eu tenho alguns amigos americanos, até alguns que vieram fazer curso aqui no Brasil de segurança, vieram não fazer curso, mas vieram fazer apresentação de equipamento, que é o seguinte, você pode conversar com qualquer americano e falar, cara, o brasileiro não tem cara de brasileiro. O brasileiro não, tanto que o passaporte brasileiro, ele é requisitado no mundo todo para ser falsificado, porque o brasileiro não tem cara de brasileiro. Sim, sim. Qualquer pessoa pode ser brasileiro. Posso pontuar nesse ponto, Dragon? Pode. Inclusive, Só pra você peraí, ter uma ideia. os muçulmanos, principalmente quem tá com má intenção, eles tiram o passaporte como brasileiros, porque o brasileiro não tem um rosto definido, né? Então você pode ser muçulmano e com a lata de brasileiro que vai passar batidinho. A galera engole. É verdade. Cara, só pra você ter uma ideia, eu lembro de cabeça agora 2 casos disso. Pegaram alguns, como eu posso dizer, agentes russos infiltrados, agente especial russo, espião, essas coisas, viajando com passaporte o quê? Brasileiro. Por quê? Porque qualquer um pode ser uma cara de brasileiro. Inclusive, uma curiosidade, caso vocês não saibam, Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, possuía um passaporte brasileiro. Caralho. Pra você ter... É sério, você pode pesquisar. Ele utilizava esse passaporte pra viajar pelos países. Ele viajou, inclusive, pra Inglaterra e pros Estados Unidos. E quando ele chegou nos Estados Unidos, foi que descobriram que foram puxar digamos assim, a vara do coisa, perceberam, perinda, esse passaporte aqui tem alguma coisa errada. Aí checaram com a embaixada, viram que os dados não cruzavam e descobriram que era ele, pra você ter uma ideia. Isso só no... E assim, isso foi há anos atrás, quando o cara ainda era adolescente. Pra você ter uma ideia. Já terminei. O que eu sei é que o irmão do Osama Bin Laden já deu uns pulos aqui no Brasil e ele é casado com uma brasileira também. Caraca. É que eu não sei como é que tá antes, acho que quando o Bolsonaro era presidente, tinha acho que era um acordo, eu não sei se era um acordo de leniência, eu não sei, era um acordo que o Brasil tinha com alguns países aí, especialmente os países muçulmanos, que é o seguinte, o muçulmano podia entrar no território brasileiro sem requisição de passaporte. Ele simplesmente podia pegar um avião lá e vir pra cá. Aí o que foi que aconteceu? Eu acho que quando o presidente, o Bolsonaro assumiu, ele deve ter botado freio nessa brincadeira aí. Porque eu lembro de uns... Foi 2022. Não, foi 2022. A gente foi obrigado a acompanhar, mas pra levar pra detenção, mais ou menos umas 40 pessoas, cara, no aeroporto de Guarulhos aqui. Passaporte falso. Muçulmano com passaporte falso. Indiano também, né, velho? Cara, indiano é que... eu ia falar um negócio aqui, então vou voltar a ouvir aqui. Inclusive tinha um querendo pagar 5 mil reais pra fazer um casamento falso com uma brother minha pra vir pra cá. Isso aí da polícia parar aqui nos Estados Unidos é muito popular se você tem certos critérios, né? Então, isso já me aconteceu muitas vezes em todos os anos que eu tô aqui. Mais de 4, 5 vezes já aconteceu, mas nunca comigo. Sempre com pessoas que dirigiram o meu carro e tem certas características. O bom de você viajar ou morar em outro país é que você conhece várias culturas diferentes. Então você passa na rua em uma cidade bem populosa, você ouve chinês, latino, né? Espanhol, quero dizer, português, inglês, linguagens do mundo inteiro. Então você consegue conhecer culturas do mundo inteiro. Mas existem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que não aceitam isso, não aceitam essa diferença cultural, não aceitam que existem pessoas diferentes. Imagina se todo mundo tivesse minha cara, velho. Que chato que seria, mano. Uma vez a gente foi fazer um serviço na casa de um cara muito rico, velho. Muito rico mesmo, cara, estereótipo de americano, muito rico. Ele tem, na verdade, vários lugares que vendem carro, eu esqueci o nome aí no Brasil, mas várias concessionárias, talvez esse é o nome, mas carros novos, eles vendem carros de luxo novo, então Corvette, Rolls Royce, o carro dele principal era um Rolls Royce que ficava parado, ele deixava o carro parado lá, abria a porta, ia pra dentro, ia nadar na piscina dele, e a porta do carro ficava aberta, de boa, vivendo a vida dele, e aí a gente foi fazer um trabalho na casa desse cara,
mais de 15 quartos, uma mansão zona no meio da floresta, e ele ficava todo dia na piscina lá. Não sei, talvez o cara trabalhou a vida inteira, mereceu isso, mas ele parece ser um herdeiro do jeito que ele se porta, né? Ele não tem uma presença assim de gente que sofreu e batalhou, ele se comporta como uma criança. E aí um dia a gente tava trabalhando. O brasileiro sempre tem esse negócio de herdeiro. Ah, o cara é herdeiro. Foda-se, mano. Alguém da família dele trabalhou pra caralho pra ele ser herdeiro. E foda-se. E pronto, se você não é herdeiro é porque teu vô não batalhou o suficiente. Igual a minha Sem contar irmã. também, né, Você eu quer digo reconstruir. que lá, pra você criar uma empresa é muito mais fácil do que você criar uma empresa aqui, né? Verdade. Tanto é que o pessoal, quando sai daqui do Brasil, abre empresa muito lá e ganha abre empresa muito fácil lá e ganha muito dinheiro, porque é fácil. Aqui é cheio de imposto pra você pagar, um monte de coisa de papelada, documento. Eu vi Lá um cara. Lá é só você. eu vi até simplesmente- Eu vi até um cara falando o seguinte, que nos outros países você abre uma empresa e você já começa a trabalhar com gosto, com vontade. Aqui no Brasil eles te dão uma canseira de 2, 3 anos de protocolo em cima de protocolo e atrás de protocolo, que tu começa a empresa cansado, sem vontade e sem energia. E desiludido. Porque é trabalhoso abrir uma empresa aqui, é cansativo. E é cheio de protocolo. Concordo. Nos Estados E Unidos... caro, né? Muito caro pra abrir uma empresa aqui. Olha, Nos pra Estados vocês Unidos terem uma você não ideia, precisa. pra você ter uma ideia, no Brasil, o mínimo pra você conseguir abrir uma empresa é, se eu não me engano, você vai gastar, no mínimo, 20, 30, 40 mil reais. No mínimo. Isso assim, de papelados, cara, é a 4. E tempo, irmão, em menos de 3, 4 anos você não consegue abrir essa empresa. Dependendo do tipo de empresa, de indústria, do ramo que ela demora pra caralho. O normal já demora, agora tem alguns ramos que demora mais ainda. Enquanto que você vai pros Estados Unidos, mano, se você fizer tudo certinho, você paga barato pra registrar toda a empresa, não tem tanta papelada. E se fazendo tudo certo, em menos de um mês a sua empresa tá montada e você já consegue atuar. Começar a trabalhar, oferecer produto, serviço. É isso, cara. Cara, daqui se Outra abre coisa. empresa lá, pô. O Brasil, se for comparar o Brasil com o primeiro mundo, uma coisa que as pessoas precisam entender é que, gente, lá empreender é mais fácil, inclusive você contratar funcionário, porque lá fora você tem um monte de obra qualificada. Por exemplo, aqui você lá fora, tem um lugar lá fora que a pessoa não tá nem num curso muito avançado, mas que ela já sabe mexer num monte de coisa. Aqui no Brasil você tem gente formada em engenharia que não sabe mexer em coisa que é básica lá fora. Alguém quer falar mais alguma coisa? E ele foi falar pro manager lá superior da obra que tinha sumido um carregador de celular, velho. Tinha sumido um carregador de celular e ele foi falar com o cara lá. E o jeito que ele falou, ele tava apontando, ele comentou que talvez o cara do cabelo pegou. E aí eu fiquei pensando, o cara do cabelo. E essa foi a referência que o cara usou pra falar que ele é o suspeito de ter pego um carregador de celular. Que é tipo menos de $10, talvez $15 um carregador. Esse mesmo cara, tudo que sumia na casa dele, ele Só uma coisa, o preço não importa. Se foi catado, foi catado. Foda-se. falava que foi a gente. Então tudo que sumia. Teve um dia que sumiu a carteira dele. Aí o cara ficou louco, velho. Sumiu a carteira dele, o cara ficou louco. E aí ele foi ver nas câmeras, foi começar a acusar todo mundo. E ele tinha deixado dentro do cofre da casa dele, velho. Dentro do cofre. E quando ele achou, ele não. Como é que eu posso dizer? Não se desculpou, nem falou que achou. Ele só achou e comentou com o gerente, o manager principal lá da obra. Que depois esse manager veio falar comigo. Mas o próprio cara não veio pedir desculpa, que achou a carteira e tal. Mas o americano em si, ele vive numa bolha muito grande. Não é o americano não, fi. É o mundo inteiro que é racista, cara. O brasileiro Eu tem acho que isso não tem nem a ver com racismo, isso daí que ele tá falando, viu, Diego? Tem isso mais a de- ver com o caráter mesmo. Tem a ver com o caráter. de- Porque o cara deixar. É óbvio que, tipo, por exemplo, vamos pegar de exemplo aqui. Se você tá na sua casa lá, enorme, você vai deixar suas coisas de valor lá
tá solta pra todo mundo ver? Obviamente não. Você vai pegar o quê? Vai pegar e vai guardar. Se você deixar mostra e tá acusando as pessoas de alguém ter pego, isso aí é mau caratismo, porque você não tem nenhum argumento plausível mostrando com toda a certeza absoluta do mundo que alguém pegou. Igual o cara falou, ele guardou. Acusou o cara sem necessidade. Tipo, por exemplo, meu namorado, ele trabalha num hospital. E lá tem um engenheiro que ele fica se gabando de deixar as coisas assim, em amostra mesmo, pra ver se os funcionários dele vão pegar. Então eu acho que tem mais a ver com caráter, não tem a ver com racismo ou preconceito. É o caráter mesmo da pessoa, que é ruim mesmo. Eu posso pontuar depois você terminar? Depois vocês terminarem? É só que ele quer dizer que o racismo é coisa dos Estados Unidos. Cara, português é racista, italiano é racista pra caralho, holandês, belga é racista pra caralho. Quase a Europa inteira é racista, cara. É só o brasileiro que botou na cabeça que todo mundo gosta de brasileiro. Cara, o mundo inteiro é racista. Não precisa nem ir pra Europa. Se você for na África... A Argentina aqui do lado, pô. A Argentina aqui do lado. A gente mesmo vivencia racismo todo dia, igual teve um acontecimento, eu não sei se vocês viram, que a moça tava sentada e o namorado dela, se eu não me engano, é europeu. E chegou uma mulher branca lá, falando que a moça era mais de cor. Não era tão negra, preta assim, era... Foi no ônibus? Mais ou menos parda. Não, eles estavam sentados numa cafeteria. Aí a mulher da mesa do lado perguntou pro cara em inglês: essa moça tá te incomodando? Ah, tá. Aí ele falou: não, por quê? Aí, tipo, a mulher achou que a moça fosse moradora de rua e tava meio que pedindo as coisas pra ela, tipo, pedinte mesmo, sabe? Então a gente tem isso aqui dentro do nosso país mesmo, então não precisa de pegar muito longe de exemplo. A gente tem isso aqui e fica muito nítido. É que o brasileiro depende muito da opinião da mídia, saca? E a mídia não mostra como que é lá fora de verdade, que lá fora a Itália é racista pra caralho. Você pode pegar, tem um relato do Seu Jorge, o tanto que ele sofreu na Itália. A Itália é racista pra caralho, velho. O Balotelli, se você vê o tanto que aquele cara sofreu jogando na Itália, qualquer jogador negro que vai pra Itália, qualquer jogador negro que vá pra Espanha, sofrem, cara. Até a bosta do Canadá. Teve o Bob Marley também, foi pra Londres lá, sofreu muito racismo lá. E enquanto ele não era ninguém, né, todo mundo ficava fazendo racismo com eles e os companheiros deles lá da banda lá. É que então, tipo assim, o cara que sofre racismo lá fora também, ele toca o foda-se. Ele toca o foda-se também. Aqui não, aqui o cara vai chorar, ele vai cair no chão em posição fetal. Aqui você não pode brincar, por exemplo, teve uma época que se você falasse assim, estuda, hein? Porque se você não estudar, você vai acabar trabalhando no McDonald's. Meu amigo, pra quê? Pra quê? McDonald's é um trabalho digno, que não sei o quê. Sendo que nos próprios filmes norte-americanos, isso é uma piada. Se você não estudar, aí aparece o carinha lá com o chapeuzinho do McDonald's, fazendo anotação de entrega. Isso é uma piada. Nos Estados Unidos, o brasileiro é tão cachorro que você não pode fazer a piada do McDonald's aqui. Estuda pra tu não virar atendente do McDonald's. Cara, se tu faz essa piada, meu amigo, acabou. Acabou pra você toma um cancelamento. E detalhe, né? É um trabalho mais digno do que roubar, mas pergunta se alguém quer fazer. Pois Uma vez... Porque o brasileiro tá muito mal acostumado, né? Ele quer tudo na mão. Mas você pegar, por exemplo, todo mundo fala de Estados Unidos, uma coisa interessante que eu pego, por exemplo, você tem alguns países, por exemplo, que são muito piores que qualquer país do Ocidente. Você tem, por exemplo, os países da África do Norte, que você tem uma divisão entre os árabes que estão acima dos africanos mais negros, e você tem por exemplo, na Ásia, pra caralho, velho. Você tem, inclusive, na China, que o chinês tá acima de todo mundo.
né? E você tem até a Índia, que tem um sistema de caças. São sistemas que são muito piores que os dos ocidentes, mas que a mídia não fala. Por quê? Cara, Porque os Estados Unidos que está em mais evidência. Os Estados Unidos está mais em evidência. Europa está mais em evidência. É que o brasileiro tem essa mania de chupar bola de norte-americano mesmo também, né? O Brasil é aquele... É como diz o Lobão. O Lobão fala muita merda, mas às vezes ele dá uma dentro. O Brasil é o primo invejoso. Sabe aquele primo que não... que viu o outro ficar rico? Viu o outro trabalhar e ficou rico? O Brasil é o primo invejoso dos Estados Unidos. É mais ou menos É, isso. síndrome do vira-lata. cara, pontuando o que o Caio falou, irmão, lá na China, não sei se vocês ficaram sabendo, a China tá fazendo campos de concentração, que oficialmente eles gostam de chamar de campos de reeducação para etnia Uigur, se eu não me engano, que é uma etnia lá de um grupo étnico que mora numa parte da China lá. Só que eles não aceitam. Eles têm uma cultura própria, língua própria, só que eles pegam todo mundo e medem nesses campos e forçam eles a aprender a cultura e a língua chinesa padrão normal. Entende? O que muito desse pessoal não entende é isso. Todo mundo é racista. Até entre eles mesmos. Porque chinês ali, cara, é tudo a mesma... Na nossa cabeça, é tudo a mesma coisa. Mas pra eles, não. Pra eles, é uma cultura diferente. Mesmo sendo etnicamente, fisicamente parecido com a gente. Que se foda, meu irmão. Eles não são como a gente. Tem que ser reeducado. E esse pessoal, justamente como o Diego falou, a mídia aqui no Brasil não fala isso. Só fala quando por exemplo, você tem um país que tem um governo de esquerda. Tem racismo? Tem. Só que eles não falam justamente por causa disso. Eles não querem criticar o país por causa disso. Mas quando esse país passa a ter um governo mais à direita, digamos assim, um espectro ideológico diferente da esquerda, aí eles começam a tacar o pau. A outra coisa que tem acontecido bastante, que eu vejo em Portugal, é pessoas brasileiras dizendo que estão sofrendo racismo. Só que a parte do vídeo é sempre a parte da briga. Nunca tem o começo, saca? Tem sempre o corte do final, onde o português já despirocou e tá xingando. Nunca tem o começo, onde o brasileiro tá provocando, saca? Não tem. Se você ouvir sempre a versão do Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mal vai ser sempre o filho da puta. Então todos os vídeos que eu vejo de brasileiro reclamando, quando tem um português xingando, é só o final, não tem o vídeo inteiro. É só o finalzinho onde o português tá xingando. Mas por que o português tá xingando? Por que ele tá atacando? Não é do nada, alguma coisa aconteceu. Os caras são civilizados, porra. Eles podem ser racistas, mas eles são civilizados. Tem alguma coisa por trás. Tem uma provocação. Tem uma falta de educação. Que lá é considerada falta de educação, mas aqui é considerada normal. E o cara quer mudar pra lá e quer agir como se estivesse aqui. Ele quer colocar som alto, ele quer furar fila, ele quer invadir o espaço. Pode falar. E olha que português, dentro do contexto europeu, não é nem exemplo de educação dentro do contexto europeu, tá ligado? Porque em Portugal já é uma coisa grave, imagina um país que é mais educado, tipo uma Inglaterra, uma Alemanha, uma Suíça. Que inglês é bem mais fino, né? Bem mais... Não sabe nada que é fora do mundinho dele. Então ele vê uma pessoa diferente, o cara fica até assustado, mano. O cara fica olhando, o que é isso, velho? É real? Posso tocar? Existe pessoas assim? O cara fica abismado, que ele não entende, não sabe que existe coisas fora da bolha dele. E aqui nos Estados Unidos, a diferença entre as culturas são muito, muito fortes. Então, cada cultura tem a sua... Você vai em outra cidade que só tem outro tipo. Cada lugarzinho tem um grupo e as Galera, pessoas... parece que a minha net caiu e voltou aqui rapidão. Caiu pra vocês aí? Não, tranquilo. Não, aqui tá normal. Normal. Aqui deu uma desconectada e voltou bem rápido. Posso só apontar uma coisa que tu falou, Diego, Pode. na outra hora, sobre trabalhar no McDonald's. Pode? Uma vez, no primeiro ano do ensino médio, tinha um professor de filosofia que ele era mais à direita. Ele se dizia de direita, realmente. E, caraca, tava todo mundo falando na aula, ele tentando dar aula, e a aula dele era um tempo por semana. Aí, tipo assim, a prova dele ele nem cobrava tanto da gente. Mas ele tentando explicar lá, e tipo assim, tinha eu e mais 5 querendo prestar atenção.
E o pessoal lá macaqueando dentro da sala, não deixando o professor falar. E o professor se estressou, começou a gritar com todo mundo. Ele falou: porra, eu quero dar a porra da aula pra vocês, vocês não querem prestar atenção, daqui a pouco vocês vão acabar virando atendente de mercado. Aí o Cavaleiro Branco lá foi se levantar pra falar: não, porque não tem problema ser atendente de mercado, porque tem muita gente que sustenta Mas a você família com gosta. dinheiro de Mas ele atendente de mercado. gosta. Não, aí Se eu ele tivesse levantei pra. opção, Eu levantei Eita, pra porra. discutir com esse moleque, pra fazer ele entender o que o professor quis dizer, que ele tava falando só merda. Aí eu me estressei junto com o professor, com esse moleque, que mesmo eu explicando da maneira mais simples possível que uma criança entenderia, ele não conseguia entender. Ô, Aí Pedro, Foi só desonestidade Pedro, mesmo, mano. vamos Não, evitar. Mais engraçado. era um Vamos idiota evitar- mesmo. Vamos Aí, Ei, evitar foi mal aí, atropelar. eu não vi que o meu Vamos- mic tava Então, conectado. é que assim, Só vou o terminar rei aqui já tinha. rapidinho. Então, não, você vai terminar. O rei já tinha pedido pra falar um de cada vez. Vocês estão se atropelando tudo de novo. Isso, foi mal aí, é que eu não vi que meu mic tava ligado, aí eu comecei a falar por cima, foi mal. Tava falando aqui sozinho. Aí, pô, eu fiquei uns 10 minutos lá explicando pro moleque que o professor não queria menosprezar a profissão de atendente de mercado, mas falar que não querer que nenhum de nós virasse atendente de mercado. E o moleque não tava entendendo. O moleque ficou batendo o pé falando que ele tava certo, que o professor tava errado. Aí no final da aula o professor ainda veio me agradecer por eu ter entendido o que ele quis dizer.